Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula gravada, né? Que eu vou estar aqui disponibilizando para vocês, que é sobre vetores escalares, tá pessoal? Essa aula nós vamos dividir em duas partes, tá? E provavelmente na próxima semana eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá? Por que nós vamos dividir duas partes? Porque primeiro nós iremos trabalhar com vetores bidimensionais, ou seja, que tem... pode ser descrito com duas dimensões, ou seja, a componente dele em x e em y, e depois nós trabalharemos com vetores tridimensionais na próxima aula, tá? Então, para quem não se recorda, na aula anterior, pessoal, nós vimos a diferença entre grandezas vetoriais e escalares, tá? Para quem não se lembra rapidinho, né? Dá uma olhada lá atrás, na aula anterior, ou para quem não se lembra, né? Basicamente, nós vimos que vetores eles são grandezas físicas que elas não, para elas serem precisamente descritas, nós precisamos saber da sua grandeza, ou seja, da sua intensidade, da direção e do sentido que estão aplicados, tá? Por quê? Porque isso influencia na grandeza em si, tá? E o escalar, nós não precisamos do sentido e da direção, nós precisamos somente, né, da intensidade da grandeza que nós vamos representar, tá? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender, né, um pouco mais sobre essa representação, tá? E nós vamos aprender como realizar operações com vetores, né, e escalares. E com isso nós veremos também o simulador PhET Vector Addition do PhET Colorado, que eu coloquei aqui o link para vocês acessarem depois, tá? Então, pessoal, é isso que nós veremos na aula de hoje, tá? Um exemplo de grandeza escalar típico, pessoal, dois, né, na verdade, é o tempo e a massa, tá? Então, o tempo, basta a gente saber a grandeza e a unidade de medida que a gente consegue ter todas as informações possíveis, né? A massa, a mesma coisa, tá? E para realizar as operações, basicamente nós utilizamos o que nós já sabemos de matemática. Então basta fazer a adição simples, a subtração simples, a multiplicação e a divisão, tá? Então aqui nós vamos fazer dois exemplos rapidinho. Quem chegou nessa parte do vídeo, eu peço que dá uma pausada, tá? E tenta fazer esses dois exemplos, tá? Bom, pessoal, o exemplo 1. Se eu demoro 1 hora para ir de Lins para Bauru e 3 horas para ir de Bauru para São Paulo, quanto tempo eu demoro de ir de Lins para São Paulo? Bom, pessoal, isso é simples, né? Ó, então tá o meu carro aqui, Lins, vamos lá colocar Bauru e São Paulo, né? Ó, para cá eu levo o quê? 1 hora. Para cá eu demoro 3 horas. Então o tempo total, o tempo não escalar, para eu saber basta eu somar. Então 1 mais 3 daria 4 horas, tá? Eu vejo que como o tempo ele é uma grandeza escalar, isso é feito de uma maneira simples, tá? É aquela aritmética que a gente já conhece. Exemplo 2. Se eu frito 1 kg de peito de frango e evapora 100 gramas de água, quantas gramas de peito de frango sobrarão ao final do seu preparo, tá? Então aqui, pessoal, ó, o total, a massa total, ela é de 1 kg, tá? Para quem não se recorda, ó, 1 kg é 1000 gramas, tá? Depois, o que acontece? Essa massa total, ela é composta aqui pela massa de frango e a massa de água que está ali no frango. Então, se eu quiser saber a massa de frango, eu pego a massa total ali e retiro a massa de água que evaporou. Então, ó, aqui eu tenho 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Perdão, pessoal, deu uma rabiscadinha aí, tá? E a massa de água que evaporada é 100 gramas, tá? Então, a massa final é 900 gramas. Ó. Veja que eu fiz uma subtração simples, tá? Então, escalar e vetor, o que vocês têm mais que tomar cuidado? É com a unidade de medida, tá? Então, realizem sempre as operações com a mesma unidade de medida, tá? Bom, pessoal, já grandezas vetoriais, a gente precisa de três
propriedades para definir uma grandeza vetorial, que é o módulo, ou seja, a intensidade, né? A direção e o sentido. E, lógico, a unidade de medida também, tá? Então, todas as forças, pessoal, elas são como se fossem setas, tá? Porque a gente precisa saber, além da intensidade dela, para onde ela está indo, né? Se ela está indo de cima para baixo, se ela está indo de direita para a esquerda, e assim vai, tá? Porque isso influencia muito, tá? Nós vamos ver depois um exemplo, tá? Sentido e direção, pessoal, aqui o sentido a gente é o que? É horizontal, vertical, e a direção é o que? De cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então, quando falar em sentido e direção é isso, tá? Mas a própria indicação da seta, né, já mostra essas duas informações, tanto o sentido quanto a direção, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente analisar a placa aqui, ó, qual que é o sentido? O sentido é horizontal, né, ó. E qual que é a direção? A direção é da esquerda para a direita. Veja que com o simples desenho da seta eu já sei todas essas informações, tá? Beleza, pessoal? E por que a gente está perdendo um tempão falando sobre grandeza escalar e grandeza vetorial? Por quê, pessoal? Porque aqui no curso de Engenharia Mecânica nós vamos ter grandezas escalares e vetoriais. E a gente vai precisar fazer operações matemáticas com essas grandezas, tá? Então a gente precisa saber como a gente faz essas operações com essas grandezas. E aqui tem alguns exemplos de grandezas vetoriais, que é o que? Deslocamento, velocidade, força, aceleração, né? Todas essas grandezas a gente requer saber o sentido e a direção para saber ter todas as informações acerca dela, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu comentei com vocês. Tá? Aqui nós temos os dois videozinhos, ó, que ele mostra a diferença entre deslocamento e posição, tá? Mas aqui vai ficar mais fácil. Ó. Então a distância ela é uma grandeza escalar e o deslocamento ele é um vetor, tá? Então, por exemplo, aqui no videozinho da esquerda, veja que o hominho ele anda para frente e volta para trás, tá? E a distância ela é o que? Ela está levando em consideração simplesmente o tanto que ele percorreu, tá? Então veja que se a princípio ele anda 6 metros e depois ele volta para o 2, ou seja, ele anda 4 metros, nós sabemos que a distância percorrida é 10 metros, tá? A gente não quer saber, não tem necessidade de saber a direção, apenas o total que foi percorrido, tá? Já o deslocamento, é necessário a gente saber, com relação a um referencial, o total que o meu homenzinho deslocou, tá? Então, no mesmo exemplo anterior, veja que ele vai 6 metros para a direita e depois o que acontece? Ele volta 4 metros. Então, em relação ao início, o deslocamento dele foi apenas 2 metros. Entenderam, pessoal? Então, essa é a diferença de uma grandeza escalar e da deslocamento, tá? Que é uma grandeza vetorial. Veja que no caso do deslocamento, que é a grandeza vetorial, é relevante, né, o sentido e a direção, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente tem um exercício simples, tá? Peço que vocês, chegando aqui, parem e tentem responder as perguntas, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui junto. João está saindo da sua casa para fazer algumas atividades, tá? A respeito disso, responda. Qual a distância percorrida por João? E qual foi o seu deslocamento total? Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui uma vez para vocês conseguirem responder as perguntas sem eu resolver. E depois eu resolvo, tá? Então veja, ó, que esse é o deslocamento do João, tá? Ó. Ele primeiro vai para a biblioteca e depois ele vai para o café, tá? É basicamente isso. Então parem aí e tentem resolver.
Bom, qual que é a distância percorrida por João? Lembra, a distância ela é uma grandeza escalar. Então não me importa em que posição o João vai se encontrar no final, tá? Importa apenas o total. Como ele foi do início até a biblioteca, ele anda 145 metros. E depois ele vai da biblioteca para o café, então ele anda mais 45 metros. Então a distância percorrida ela é de 190 metros. Tudo bem? E qual foi o seu deslocamento total? Falou de deslocamento, ó, é um vetor, tá? Então a gente precisa saber em relação ao início quanto que o João deslocou, né? Então veja que a princípio, ó, ele foi até a biblioteca. Só que depois ele voltou para o café. Então qual que é o deslocamento dele? Vai ser a diferença entre o tanto que ele deslocou, a posição final menos a posição inicial, tá? A posição final do João é 100 metros. E a posição inicial é o início, né? Então aqui, ó, a gente vai ter o quê? 100 metros. Ah, 100 metros, mas só estou falando o valor. Cadê o sentido e a direção? Aí a gente pode falar aqui, ó, direita. Ele está a 100 metros à direita da onde? Da onde ele iniciou o percurso. Tá bom? Então essa é a diferença entre a distância e o deslocamento, tá, pessoal? Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora com vocês, tá? Nós vamos verificar como que a gente pode fazer a representação de um vetor, tá? E a partir disso, fazer operações algébricas, tá? Para isso, pessoal, nós vamos também utilizar esse simulador aqui, tá? Se vocês pegarem o material que eu disponibilizei para vocês e clicarem aqui no clique aqui, ele vai redirecionar para vocês essa paginazinha aqui, ó, tá? Ok? Bom, pessoal, eu vou quebrar esse vídeo em dois, que ele tá ficando um pouco longo, e aí eu volto com a segunda parte do vídeo, tá?